Bem-vindos a mais um... Não, bem-vindos. Pode falar. E o episódio de hoje é sobre legislação ambiental, mais propriamente dito, CONAMA. Exatamente, Tem, Maria. né, Rodrigo? Esse tema... Mas prometo que a gente não vai deixar chato pra vocês, a gente vai falar levemente sobre ele. A princípio, as pessoas podem pensar, direito ambiental, coisa chata, mas a gente descomplica e torna isso tudo mais legal e voltado pra prática. Esse é o nosso diferencial, exatamente. Rodrigo, Pedro, confere aqui. Acho que rolou, hein? Maria, traz a pipoca aí que o café que já vai começar. A legislação ambiental, a gente sabe que ela tem uma grande missão de proteger os recursos naturais. Eu acho que de todos os instrumentos que existem, ela é a maior aliada da nossa área. Afinal, é através dela que as pessoas são obrigadas a cumprir algum tipo de obrigação que deveria ser natural. Sim, mas a gente sabe que não é, então a legislação ambiental ela vem impondo isso, né? Através... Posso só te interromper para fazer um parênteses? O Brasil, Maria, é um dos países que mais possuem leis ambientais, ou seja, de proteção do meio ambiente. Isso é muito bom, porém, é um dos que mais altera também as suas legislações ambientais. Exatamente, e até é importante falar isso, de alterar a lei, porque agora a gente vai entrar num assunto que foi alterada uma resolução do CONAMA. E é esse que a gente vai falar com vocês hoje, Antes neste de entrar episódio. Nesse assunto da alteração da resolução do CONAMA, vamos falar o que é o CONAMA? Vamos explicar o que é o CONAMA. Vamos explicar daquele jeito fácil, das palavrinhas. Isso. Se o Pedro, nosso editor, conseguir colocar, é o seguinte: CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vocês nunca mais vão esquecer. Ou seja, ele é um conselho instituído pela legislação, aliás, é uma das principais legislações ambientais, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que é o número 6938 de 1981. E olha só, uma coisa interessante. Ela veio antes mesmo da Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei maior. Ou seja, desde 1981 a gente tem uma Política Nacional do Meio Ambiente. Isso. E se você quiser voltar ainda lá atrás... O Código Florestal de 1965, ele era super atual. Exato. Depois teve em 2012 uma atualização que a gente vai falar depois. Isso. Porém, só para fazer o parênteses, que o Brasil ele tem bastante lei ambiental e que não é de hoje. E não é só que ele tem em volume também, em qualidade. A legislação, o texto das leis são muito bem escritos. Porém, a gente sabe que na hora de aplicar e praticar essa legislação, fica muito burocrático. Por isso que tem bastante alteração. E algumas legislações, alguns decretos e algumas resoluções, fazia muito tempo que não era revisto. Então não é de todo mal rever. O grande problema é quando isso afeta essa proteção que nós temos. Né, que é como o caso agora que teve dessa CONAMA 499. Exatamente. E falar de áreas afetadas, a resolução 499 de 2020... ela derrubou outras 4 resoluções do CONAMA. Isso. A gente está falando então da 302 de 2002, 303 de 2002 e também a 284 de 2001 e a 264 de 1999. Ou seja, ela veio para derrubar outras 4 resoluções que o CONAMA colocou para proteção. Antes até de falar isso, é legal, o Rodrigo me fez uma pergunta antes da gente começar aqui. Ele falou assim, Maria, qual que é a diferença entre lei e resolução, né? Então, quando é lei, é obrigatório. Resolução, ela vem disciplinar uma condição que a lei colocou. Então, por isso que é tão importante, porque são os parâmetros que a gente tem de proteção. E quando você derruba uma e coloca livremente, que foi o caso dessa 499, não é que ela veio e colocou uma outra observação, ela simplesmente derrubou o que já existia. Aí passa a valer o quê? Passa a valer o Código Florestal. Exatamente. Então, e o Código Florestal, em alguns aspectos, não é claro. Então vamos explicar o que ela derrubou, tá bom? Vamos lá. A CONAMA 302, ela tratava da preservação de áreas no entorno de reservatórios de água. E ela fixava uma metragem de área de preservação permanente de 30 metros. E aí, com essa resolução 499 de 2020, essa 302 caiu. E ela deixou apenas... A única coisa que disciplina o uso agora é o Código Florestal. Tá. E no Código Florestal ele não fala nenhuma metragem, Maria. Fala apenas que essa área de preservação permanente ela será fixada pelo órgão ambiental quando esse reservatório for submetido ao processo de licenciamento ambiental. Então caberá ao órgão ambiental definir a área de preservação permanente. Em alguns casos isso é bom, porque você está agindo de acordo com a região e o órgão ambiental ele tem competência para entender que cada região tem uma característica ambiental diferente de outra para sua exploração sustentável ou não. Porém, a gente sabe que infelizmente
quando você deixa muito próximo, pode acontecer algum tipo de desvio de intenções. Então, quando você abre um pouco para o órgão ambiental regulamentar através do licenciamento ambiental, a gente sabe que isso muitas vezes pode acabar... Né? né? Indo por água abaixo, Exatamente. literalmente. E uma outra resolução, que a gente já falou aqui somente o número e não entrou em detalhes, e agora a gente vai entrar, é a 303 de 2002, que protegia as regiões de manguezais e restingas. Essa, pra mim, é a mais crítica. Eu vou deixar o Rodrigo explicar, que ele me explicou até antes da gente estar aqui conversando, a gente estava batendo um papo, e eu vou deixar ele explicar, porque realmente essa foi a que mais me incomodou, essa alteração. Gente, pasmem. Ela caiu, protegia, ela tinha uma área de preservação permanente da linha pré-mar para dentro do território de 300 metros. Ela caiu e agora o que vale é o Código Florestal. E se você entrar no Código Florestal e pesquisar sobre APP de mangues e restingas, você não vai encontrar metragem nenhuma que define a área de preservação permanente. Ou seja, estamos literalmente em um limbo. Isso é muito crítico, porque a pessoa, ou seja, é uma exploração à vontade. Exatamente. É muito crítico isso. Então, assim, Exatamente. realmente essa de todas é a que mais me preocupa, porque eu fico pensando, agora... E agora, né? E agora, quem é que vai proteger a região? E ainda mais o Brasil, que tem tanto recurso natural com a região costeira. Então, assim, eu fico muito preocupada com essa queda da resolução. E se vocês querem saber, vocês estão ouvindo aí, estão assistindo a gente, se você está pelo YouTube, a gente vai deixar um link completinho dessas resoluções para vocês, se vocês se interessar mais, porque para não aprofundar tanto aqui, né, Rodrigo? Se quiser saber mais também. Então, confiram nossa página, a gente tem uma newsletter, se inscrevam na nossa página, no nosso site, é o smarteco.com.br, e lá a gente vai trazer várias notícias para vocês de outras legislações, né? Se inscrevam, deixam o seu melhor e-mail para receber. Isso é verdade. E verifique se não vai cair em spam ou naquela aba de promoções. Exato. Gente, a newsletter do Smart Eco é ótima. É um show de bola. A gente sempre a gente procura trazer 3 tópicos, né? Que é tendência, a parte de gestão e a parte técnica. Exatamente. Que é o que a gente acredita que o profissional da área ambiental tem que estar ligado. Com certeza. E sempre com novidades para vocês quentinhas. Vamos para a próxima? Vamos. Tem mais 2 resoluções que ela derrubou, que é a 284, né, Rodrigo? Sim. Que fala sobre a questão da irrigação. Exatamente. O licenciamento ambiental para irrigação. E aí, Maria, esse licenciamento ambiental para irrigação ele é muito importante, porque ele vai disciplinar o uso da água naqueles locais, naquele curso d'água, de modo que a demanda não seja maior do que a capacidade de suporte do curso d'água, ou seja... É uma proteção aos nossos recursos hídricos. Exatamente. Então há toda uma necessidade de um estudo de capacidade para verificar se aquele curso d'água ele tem vazão suficiente ou não para suportar Mas agora não tem nada? A irrigação. Agora tem o órgão ambiental. Em alguns estados, eu vou falar... o desespero da pessoa, agora acabou! Eu vou falar o caso do estado de São Paulo. Esse mês de outubro de 2020, então se você é do estado de São Paulo, pesquisa aí por essa resolução da Secretaria do Meio Ambiente, esse mês de outubro de 2020, esse mês passado aí, que a gente está em novembro agora. Nós estamos em novembro. Saiu uma resolução que disciplina o licenciamento ambiental junto com a outorga. O que acontece? São coisas diferentes, tá, Maria? O licenciamento ambiental é uma coisa, a outorga é outra. O licenciamento ambiental permite você executar a obra, construir o barramento e tudo mais, e a outorga, é o direito de uso da água, permite você captar a água para consumo, seja por que for, né? Então, no estado de São Paulo, houve os órgãos eles concatenaram os processos. O DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo, só libera a outorga mediante a licença ambiental proferida pela CETESB. E a CETESB só libera a licença mediante um protocolo no Departamento de Águas do Estado. Isso. Então, as coisas elas estão muito bem amarradas no Estado de São Paulo. E o IBAMA também está amarrado com a CETESB. No Estado de São Paulo, pelo menos eu sei que é assim. Que agora não sei os outros estados, mas eu acredito também, né? Quando você está com algum barramento, alguma obra em um rio federal, aí você tem que dar entrada junto ao IBAMA, porque é de mais de um estado envolvido, né? Essa obra ela abrange mais de um estado. Sim. E nesse contexto, a resolução 284 de 2001, ela previa essa proteção, esse licenciamento, né? Mas ainda os órgãos ambientais, eles se apegam um pouco na questão do Código Florestal, que é a ferramenta que sobrou para eles. Caiu essa resolução, sobrou quem? O Código Florestal.
E aí eles se apegam porque para você fazer qualquer obra de barramento, você precisa intervir na área de preservação permanente, que essa é protegida pelo Código Florestal. Então o órgão ambiental ele ainda amarra, consegue amarrar. Se ele quiser. Se ele quiser, não. Ele tem que amarrar, né? Ele tem que amarrar. Ele amarra no Código Florestal e aí, digamos então, que de todas que caiu, proteção. essa foi uma que aqui menos refletiu. Aqui ainda tem uma proteção porque o órgão ambiental faz um bom trabalho amarrando esses dois órgãos, né? Junto com o Código Florestal. Tá. E tem a última que é a 264, né, Rodrigo? Que é de utilização de fornos para queima de resíduos. Exato. Essa também teve algum impacto muito significativo? Essa de utilização de fornos para queima de resíduos, ela vetava a utilização de fornos reativos. Eu estou pegando uma colinha aqui minha, tá, gente? De produção. De produção de cimento para queima de resíduos domiciliares brutos, resíduos de serviço de saúde e agrotóxico, entre outros. Essa questão da queima de resíduo, o Brasil está ainda embrionário na tecnologia com relação ao controle dos poluentes atmosféricos, então é uma situação delicada falar em queimar resíduo hoje no Brasil. E porque ainda é muito comum essa prática, não é, Rodrigo? Sim. Infelizmente, ainda não é tão controlada, não é uma prática que ainda ela é culturalmente inserida nas pessoas, principalmente na questão... A gente ainda tropeça na gestão do resíduo, imagina em queimar resíduo. Então nós temos um desafio muito grande aqui, daqui para frente com essas resoluções que foram derrubadas. Isso pode trazer um reflexo negativo para o meio ambiente, porque tudo aquilo que é disciplinado tende a funcionar melhor. E aquilo que não tem uma disciplina fica... Infelizmente, igual a gente falou no começo, a legislação ambiental, as resoluções e os decretos, eles vêm justamente para proteger e disciplinar algo que deveria já ser de um entendimento cultural nosso. Mas como não é, e a gente infelizmente visa muito só a questão econômica, então o que está dando desenvolvimento econômico imediato, a gente visa esse crescimento econômico, né? Que é a minha grande preocupação em relação à região costeira, que para mim foi a parte que mais foi afetada. Era o único instrumento, a CONAMA 303 era o único instrumento que o Ministério Público tinha para conseguir manter as áreas de preservação permanente nas regiões costeiras em 300 metros. Agora, o Código Florestal ele não trata, ele não é muito específico sobre essa área de proteção. Então nós estamos aí, como eu disse, num limbo. Isso que eu falo, as consequências a gente vai ver daqui alguns anos, talvez. Exatamente. Né? Infelizmente, a gente sabe que quando a gente trata de meio ambiente, é a lei da ação e reação. Então nós estamos causando e a gente vai receber alguma hora isso, né? Viu só como esse assunto sobre legislação ambiental ia ficar leve e fácil? Fala sério, não foi tão difícil, né, Rodrigo? Não, e nós conseguimos passar para eles todas as atualizações sobre o licenciamento ambiental e sobre a legislação ambiental que ocorreram nos últimos tempos. Viu? Agora fique atento que a gente vai falar mais ainda sobre isso nos próximos episódios. E se você está pelo YouTube, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. E se você está pelo Spotify, se quiser mais detalhes, pode ir para o YouTube que você consegue assistir tudo isso com vídeo. E ver nossa carinha linda. Nossa carinha. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Um beijo. Boa noite. Não é boa noite, não é bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite.